Não seja escravo do sistema. É isso mesmo, nosso assunto de hoje. Porque, conforme vários conceitos vão sendo disseminados e amplamente aceitos, pelo senso comum, muitos princípios vão sendo deturpados, o que faz com que cada vez mais gente vire escravo do sistema, escravo de várias coisas, e isso está acabando com a saúde emocional de muita gente, isso está acabando com o casamento de muita gente, isso está acabando com a saúde física de muita gente. Então, por isso é o que nós vamos falar hoje. Curte, comente, se inscreva, mande esse vídeo para alguém que interessa por esse assunto. Eu sou Michael Anthony, teólogo, psicoterapeuta, especialista em comportamento, e esse é o seu canal de inteligência cristã, emocional, cognitiva, espiritual e bíblica. Bora pro vídeo. Então, como eu disse, muitos conceitos, muitos valores estão sendo deturpados pelo senso comum. E isso faz com que as pessoas se tornem escravo do sistema. Eu vou dividir esse vídeo hoje em 4 tópicos, para a gente entender um pouco. É claro que não é um vídeo exaustivo, não é uma aula exaustiva, é uma aula exemplificativa, porque existem várias e várias outras formas, além dessas 4 que a gente vai trazer hoje, pelas quais as pessoas estão se tornando escravos dos sistemas. Mas hoje eu vou trazer pelo menos 4. 1. Não seja escravo do sistema com relação à internet. Inclusive, esse foi o tema, a origem dessa live. Inclusive, vou explicar já já para vocês o porquê. Não seja escravo do sistema, primeiro então, com relação à internet. Não seja escravo do sistema com relação ao tempo. Seja escravo do sistema com relação ao dinheiro, e não seja escravo do sistema com relação ao pensamento. Esses 4 tópicos, que inclusive a gente vai relacionar ele, hora ou outra, porque às vezes eles estão interrelacionados, às vezes existe uma intersecção ali entre eles, às vezes estão todos juntos no mesmo bolo. Então, primeiro, não seja escravo do sistema com relação à internet, e até é interessante, vou contar a história por que e como foi através disso que surgiu até o tema dessa live. Por quê? Eu tirei férias no mês passado, e devido ao fato de que a rede social aqui, tanto o YouTube quanto outras redes sociais, devido à produção de conteúdo estava bem engajado, nas férias surgiu a dúvida. Continuamos a produzir conteúdo nas férias para manter o engajamento, ou paramos tudo e voltamos depois? Só que tem um detalhe. Eu estava muito cansado mesmo. Os dias que antecederam essas férias foram de muito trabalho. E aí, por conta disso, que surgiu essa dúvida. E aí até cogitamos, Vamos manter para manter o engajamento. Foi aí que eu lembrei daquilo que eu mesmo falo, porque eu falo bastante direta ou indiretamente sobre esse tema, que é o tema desse vídeo. Não seja escravo do sistema. Aí eu falei, cara, eu tô cansado, eu estou exausto, e aí, com medo de perder seguidor ou de perder engajamento, eu vou ficar produzindo conteúdo em vez de descansar aqui para o sistema. E aí resolvemos descansar mesmo e voltar depois. E se o engajamento continuar, se o engajamento voltar, muito bom. Se não, paciência. Eu não dependo disso para ser feliz. E é isso que a gente tem que entender. Não seja escravo do sistema com relação à internet. Porque a gente tem muito escravo do sistema com relação
A internet. A gente tem muita gente viciado em internet e a gente tem dois grupos de viciados na internet. A gente tem tanto os consumidores, porque na internet a gente tem dois grupos, né? Quais são? Os consumidores e os produtores. Mas a gente tem escravos nos dois grupos. Nos consumidores, pelo óbvio, existe toda a questão neuropsicológica com relação ao vício dos consumidores, vício em dopamina, né, de ficar ali passando a aba do Reels, né, do Shorts e companhia limitada, e a gente vai falar sobre como funciona esse mecanismo em outra ocasião, por que que você não consegue ficar sem ficar rodando, sem dar aquela mexidinha, sem dar aquela conferidazinha no WhatsApp, né? Vamos, em outra ocasião, te explicar o porquê para você quebrar essa algema e ir para uma vida mais feliz e para uma vida mais produtiva. Mas, em todo caso, enquanto a gente não fala isso, não seja escravo, porque assim, tem gente que não consegue ficar longe das redes sociais. A gente já tem médico receitando, né, abstinência de crise de rede social. Tem até o nome técnico, não me lembro agora de cabeça, mas tem um nome já foi dado um nome para diagnosticar esse tipo de problema. Tem gente perdendo casamento pelo vício nas redes sociais. Por hora falo dos consumidores, tá? Pessoas que não têm diálogo mais, tem pessoas perdendo seus filhos, pais perdendo seus filhos, porque fica ali na tela o tempo que tem, que poderia ser de tempo de qualidade com os filhos, com as crianças, está ali, né? Então, primeiro ponto esse, nós vamos trazer isso em uma outra ocasião com mais profundidade técnica por hora, mas por enquanto só isso, e focar um pouco mais nos produtores. Por quê? Tem muito produtor de conteúdo por aí, escravo do sistema, vítima do algoritmo. E eu quero ser aqui o porta-voz, ser a chave da algema, ser a chave da cela na qual estão presas estas pessoas. Por que presas no algoritmo? Trabalhar com internet é cansativo, porque você tem que produzir, você tem que pensar, você tem que postar, você tem que gravar, você tem que engajar. E às vezes não sobra tempo, né? Porque eu conheço aí gente que trabalha, colegas, terapeutas, psicanalistas, que às vezes falta tempo até para atender por conta do tempo que a rede social exige. Principalmente os menores, porque aí os menores, né, quem não é grande ainda, super grande na internet, tem que dar conta de tudo, tem que produzir, tem que fazer, tem que editar, tem que postar, tem que analisar. Os grandes não, já tem a sua equipe lá, e aí nesse caso, né, tá tudo bem. Porque a questão não é não fazer porque existe algo de errado intrinsecamente nisso. Mas a questão é o que isso está me custando. Eu tenho visto um número grande de psicólogos, psicanalistas, terapeutas adoecendo emocionalmente. Sim, por conta que viraram escravos do sistema e do algoritmo. Dos algoritmos com relação a essa escravidão da produção de conteúdo para que o algoritmo entregue o seu conteúdo, e essas pessoas estão perdendo a sua saúde mental,
estão perdendo seus filhos, estão perdendo seus casamentos. Eu tenho visto divórcio por conta disso, tá? Então, saia disso. E escravo do sistema, por conta de algo que eu vou falar já já quando eu falar do dinheiro. Mas então, primeiro tópico, saia, não seja escravo da internet. A internet te quer lá dentro mesmo dela o maior tempo possível. E ela está ganhando com isso. E às vezes está te ferrando, porque está te tornando um consumidor compulsivo, né? Tanto da rede mesmo quanto de compra de produtos para os consumidores da internet. E está te tornando um escravo para você que é produtor também, que está sempre ali na produção de conteúdo, correndo atrás do rabo, né? E se perdendo de si mesmo, dos seus valores, da sua família, do seu casamento, da sua religião, da sua fé, da sua espiritualidade para produzir conteúdo. E isso está custando muito caro para muita gente, tá? Então, primeiro tópico, não seja escravo do sistema, não seja escravo da internet. Segundo tópico, não seja escravo do sistema, não seja escravo do tempo. Por quê? Aí isso vai ter relação com várias coisas, mas principalmente com relação à internet, dinheiro e trabalho, que é nesse ponto que a questão dos produtores de conteúdo vai entrar. Por quê? Existe uma cobrança, essa pegada materialista, do ficar rico, do andar de Porsche, do andar de não sei o que, de usar o relógio tal. Gente, isso tá ferrando com a saúde mental de muita gente. E eu falo disso no quesito tempo, porque as pessoas não têm tempo para mais nada, a não ser para produzir, para trabalhar, né? No quesito tempo, os consumidores eles entram porque eles estão acabando com a sua vida até com o tempo de produzir ali no excesso de lazer. Os produtores estão acabando com a sua vida no quesito lazer e outras coisas, família, espiritualidade, para produzir. Então perceba que nós temos dois extremos. Nós vivemos em uma geração que não tem tempo para mais nada. E aqui eu quero... Nossa, tem 3 músicas que são muito fortes. Inclusive, assim, eu sou cristão, no geral não ouço música secular, mas principalmente algumas músicas mais antigas falam a respeito dessa questão tempo, que é algo que está ferrando com a vida de muita gente. Na ânsia de trabalhar, 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 mostrar, 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 ter em vez de ser, nós estamos perdendo a nossa vida no quesito tempo, de qualidade com aquilo que é importante de verdade. Quais são as 3 músicas? Tem a música, eu acho que é A Mesa. É A Mesa. Não lembro se é A Mesa, mas é uma música antiga, que fala do filho que tem saudade do pai, que ficava ali na mesa, conversando, contando história. Tem uma parte que fala, né, bem mais do que seu filho, eu me tornei seu fã, né, de ouvir as histórias do pai. Essa é uma das músicas. A outra música que fala disso, ouçam essa música, tá? Eu recomendo, ouçam, ou então pegue a letra na internet e lê essa música em forma de poesia, que é Utopia, de Padre Zezinho. Nossa, essa música é linda, linda, tá? Ainda me lembro do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar, né? No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a gente se achegava no alpendre
a conversar. Talvez eu esteja errando a letra da música, tá? Mas vou ver, acho que eu vou fazer um vídeo depois só com essa música, tá? E aí tem uma outra música que é do Bruno Marrone, Homem do Tempo. Nossa, essa tem uma parte da música que é pancada. Tem uma parte lá que ele fala, né? Será que em pouco tempo nós vamos nos perguntar o que é o amor? Homem do Tempo. Procura aí também. Essa dá até para ouvir, né? Mas pega ela e lê em forma de poesia também. Acho que eu vou fazer um vídeo só trazendo a essência dessas músicas e por que que essa sociedade tá de perna pro ar, tá? Tempo, gente. Eu acho que nessa sociedade em que a gente vive, tá na hora de a gente abrir mão de um pouco de fazer, abrir mão de um pouco de luxo, andar num carro mais simples, morar numa casa mais simples. A exemplo da música Utopia, gente, ouça essa música, leia essa poesia que vocês vão entender do que eu estou falando. Sobre a questão do tempo. É forte. Que nem eu falei, vou fazer um vídeo só, mas enquanto isso, porque meu objetivo não é manter vocês aqui, é vocês pensar também, que inclusive vai ser o último tópico do nosso vídeo. Tempo, tá? Eu atendi uma menina que quase se suicidou um tempo atrás, uma adolescente, e o motivo dela era muito simples. Ela tinha tudo, melhor escola, melhor tênis, enfim, idas no shopping semanais, mas o problema dela, claro que assim, existe a questão da multifatorialidade, acho que é isso, né? Dos problemas emocionais, então não é só isso, mas um dos principais era porque o pai estava trabalhando bastante, né? Muito bom, para prover tudo isso, e homem tem que prover mesmo, mas ela não precisava de tudo aquilo. Sabe o que estava faltando na vida dela? Pai. Ela tinha todas essas coisas, mas não tinha um pai. E esse foi um dos fatores determinantes para sua tendência suicida. Tanto é que aí fui atender ela, tive que trazer a família para uma terapia familiar, até onde me consta eles entenderam isso e a coisa hoje, graças a Deus, caminha bem. Então não seja escravo do tempo, não seja escravo do sistema com relação ao tempo. E diretamente relacionado a isso, a gente entra no nosso tópico 3, não seja escravo do dinheiro. Essa escravidão do dinheiro, nesse mundo materialista, nesse mundo onde parece que a única coisa que o desenvolvimento humano hoje sabe vender é como ganhar dinheiro. A única coisa, e na maioria das vezes tudo mentira também, a única coisa que, né, o pessoal, eu vou dizer a única coisa de forma generalista, é claro, vai ter várias exceções, que isso fique claro. Então, fique claro esse recorte, né, das exceções, e agora eu vou bater, que é o quê? A única coisa que psicólogo, que psicanalista, que psicoterapeuta, que coach sabe vender é como ganhar dinheiro. Por que que você não ganha dinheiro? Por que que você não fica rico? Ah, você não está ganhando dinheiro por causa disso. Venha que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro em um mês. Como ficar rico em um ano. O melhor ano da sua vida. O pior ano da sua vida. 10 em 7. E não sei o quê. Gente, isso está ferrando com a vida de muita gente. Por quê? Ganhar dinheiro não é exatamente assim como essa galera fala. E tem muita gente se iludindo
Ah, vai lá e faz como em um ano sua vida vai mudar. Não muda. A gente sabe que acontece com menos de 1%, né, da galera aqui. Por que que... Inclusive tem um cara, não vou citar ele aqui para mim não ganhar processo, mas tem um cara que eu já percebi, ele lançou, acho que 3 ou 4 edições de um dos seus cursos lá de como ganhar dinheiro, e nas 3 ou 4 edições, ele mostrou a mesma pessoa como, como que fala lá, argumento de autoridade, que foi a pessoa que comprou o curso anterior e saiu de uma renda lá, sei lá, de 5 mil para 20 mil em 3 meses. Só que aí a pergunta que eu faço é, porque o pessoal hoje não sabe pensar, né, que é uma das coisas que eu falo bastante. Por que que em 3 ou 4 edições do curso ele mostrou a mesma pessoa? Porque talvez não tinha outra. E mesmo se tivesse, se ele vender 1 milhão de cursos, ele tem lá 10 pessoas que teve o resultado, então quer dizer que algo de errado não está certo com relação a isso. E aí as pessoas compram isso, não tem esse resultado no final de 1, nem de 2, nem de 3 anos. E aí elas se frustram, né? E aí elas estão se vendendo, porque também estão trabalhando. Ah, você não tem dinheiro porque você não trabalha. E a pessoa começa, compra o método, faz o método, executa o método de 4 da manhã até a meia-noite, né? Por um ano. E aí ela não ganha esse dinheiro todo, ela adoece fisicamente, isso aí a imunidade vai lá embaixo, né, trabalhando desse jeito. Ela adoece emocionalmente, porque se frustra no final. Ela perde a sua família. Muitos casamentos têm terminado durante esse processo de busca pelo dinheiro, porque a pessoa está tão no afinco ali que acaba o relacionamento, né? O casal só vai distanciando, né? E aí no final já está tudo ruído, né? Mesmo quando dá certo, às vezes também isso é um problema, porque eu sei de gente que trabalhou a vida, né, uma vida para construir um patrimônio que era o sonho dela. Inclusive, ela estava quase chegando lá, estava batendo na trave já, e ela estava tendo resultado, mas com um sacrifício desnecessário com relação à sua família. E aí, certo dia, essa pessoa chega em casa, a família, mulher com os filhos não estão mais lá. Por quê? Porque já não tinha casamento mais, faz tempo, né? Esse homem, né, que é um homem real, inclusive, que eu estou citando aqui, ele tinha trocado o seu casamento, né, os seus filhos, para ter uma casa X, para morar no lugar X, para ter o carro X, e ele já estava quase lá, estava ali trabalhando já há uns 10 anos, né, para conseguir isso, mais 1 ano, 2 anos ele chegava. Mas enquanto isso, sua família ruiu. Por isso que eu falo, para a gente não ser escravo do dinheiro. Dica de saúde mental de verdade, sem falácia, sem... a gente precisa de dinheiro para viver assim, a gente precisa trabalhar assim, óbvio, mas a gente não precisa de tanto. Não precisa. Não precisa. Não conheço ninguém mais feliz de verdade a longo prazo, a não ser aquela descarga de dopamina ali nos primeiros segundos e depois isso acaba, eu preciso de outra coisa. Mas eu não conheço ninguém mais feliz por ter um Porsche do que por ter um Gol, né? É claro que existe a questão de carro velho, que dá trabalho e tal, não estou falando disso, mas não existe diferença. E na real não existe diferença. Tem gente que quer vender diferença, não tem diferença. Conversa fiada. Conversa fiada. Se você, com paz, com tranquilidade, montou um negócio com método, esse negócio prosperou, você não vendeu valores, não vendeu princípios. É claro que tem fases da vida que a gente precisa trabalhar um pouco mais também, não estou falando disso. Mas se você montou um negócio, esse negócio prosperou, você ficou milionário, bilionário, ok. Não tem problema nenhum nisso. Inclusive eu quero isso.
mas a depender do que isso estiver te custando no processo, não vale a pena. Porque uma coisa que eu posso te garantir, ninguém é mais feliz por ter mais coisas. Não é. Conversa fiada. Inclusive, eu até costumo falar isso bastante aqui em casa. Hoje, se comparado com 10 anos atrás, eu tenho mais coisas, né? Mas eu não sou mais feliz do que há 10 anos atrás. Não sou. E também não sou menos feliz. Porque, pela graça de Deus, 10 anos atrás eu já tinha descoberto o que me faria feliz. E a partir disso, né? A partir dessa descoberta, eu vivo isso. E se daqui mais 10 anos eu tiver o dobro, o triplo, né? Enfim, do que eu tenho hoje, eu também não vou ser mais feliz do que eu sou hoje. Até porque não tem como. Eu já sou tão feliz que não dá para ser mais feliz. Nessa terra, não. Nessa terra, não. Então, não seja escravo do dinheiro, tá? Inclusive, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Coloca aí na tela, pessoal da edição. Por favor, olha esse texto aqui. Os que querem ficar ricos, eu vou falar o texto de cabeça aqui, então não vou falar ipsiliter o que está ali, tá? Mas, e não vou parar para abrir aqui, mas os que querem ficar ricos, né, caem em muitas tentações, em muitas desgraças, e muitos nessa ganância se desviaram da fé. A corrida por riqueza faz e vai fazer muita gente desviar da fé e ir para o inferno, inclusive, no final, né? Muitos nessa ganância se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Qual que é a visão que eu tenho quando eu vejo esse texto? É um cara com um punhal na mão se esfaqueando. Entende? Na ganância é o que muita gente tem feito, na busca de ficar rico. E para finalizar, não seja escravo do sistema com relação ao pensamento. A gente precisa fazer um vídeo só disso aqui, porque uma coisa que mais acontece no Brasil é isso. O brasileiro não pensa mais. O brasileiro, estou generalizando, é claro, mas na sua maioria é assim mesmo. Maioria mesmo, tá, gente? Mais de 90% da população. Mais de 90% da população perdeu a capacidade de pensar. Perdeu a capacidade de raciocinar. Eu tenho percebido isso cada vez mais nas minhas conversas com colegas, nas minhas conversas com amigos, né? Nos meus debates. As pessoas reproduzem pensamentos esses que às vezes elas vêm reproduzindo há muito tempo, que na sua base dialética, né, na sua base argumentativa, na premissa do argumento, não faz sentido, mas a pessoa nunca... E é algo tão simples, tão ridículo, muitas e muitas vezes, a contradição da base da premissa, que quando eu falo para a pessoa, eu falo, não, mas isso não faz sentido. Olha aqui, a pessoa se assusta. Porque qual que é a sensação? Meu Deus, como que eu nunca percebi isso? Mas por quê? Foi tirado de nós, porque esse é o sistema brasileiro trabalha justamente para isso. Foi tirado de nós, né, de forma indutiva, inclusive, desde as nossas idades mais tenras, na educação, lá na escola, na mídia, né, na TV, na internet, foi tirado a nossa capacidade de pensamento. Foi tirado de nós a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de raciocinar. Então, eu vou finalizar por aqui, mas nesse tópico final, não seja escravo do sistema com relação ao pensamento. Pense por si próprio. Eu quero te dar uma dica. Comece a analisar aquilo que você acredita. Comece a criticar aquilo que você acredita. Comece a pensar naquilo que você acredita. E você vai começar a perceber que muita coisa não faz sentido. Que muita coisa chega a ser imbecil. Chega a ser vergonhoso. Eu falo porque eu passei e tenho passado por essa experiência. Às vezes eu acreditei em coisas por 10 anos. E aí quando eu paro para pensar naquilo, eu falo, mas peraí. Não faz sentido isso aqui. Aí eu falo, nossa, cara,
Minha filha de 5 anos poderia perceber isso aqui. Que imbecil que eu fui por 20 anos, por 30 anos. Então comece, a dica para a gente finalizar é essa, comece a criticar aquilo que você pensa. É claro que assim, muita coisa você vai criticar e vai entender que faz sentido, porque é óbvio que tem muita coisa que faz sentido também. Mas você vai ver que algumas coisas, de tanto não fazer sentido, chegam a ser ridículo. E comece a criticar também aquelas frases de efeito, aquelas frases que a gente ouve muito, aquelas frases que são muito postadas na internet. Eu vou ver aí se eu consigo fazer um vídeo só dessas frases, desmistificando e mostrando para você como que é ridículo e como que a gente acreditou nessas coisas. Então não seja escravo. O sistema não quer que você pense. Não quer. Ele quer que você reproduza o que ele fala. Isso vem lá, né, da década de 20, 30 do século passado, né, através de grandes nomes como Antônio Gramsci, criando aí o conceito de hegemonia cultural, que é vamos induzi-los a parar de pensar e fazê-los pensar somente o que a gente quer. Vou ver se eu faço um vídeo só disso também para você, para destrinchar esse conceito, mas não seja escravo do sistema. Pense por si só. Né? Mesmo que às vezes você vai pensar errado e depois vai dar uma ajustada naquele pensamento até chegar na verdade ou mais próximo disso. Às vezes você vai, né, pensar e depois você vai desfazer daquele pensamento, mas se é você que está pensando, você está construindo inteligência. Se você está só recebendo passivamente, acreditando, né, isso é um problema. É claro que uma coisa que eu costumo dizer, para a gente finalizar, a partir do momento que você começar a pensar, você vai ficar mais chato e vai perder alguns amigos. Aí, se você estiver disposto a pagar esse preço, beleza, né? Chama nós e continue por aqui. Se não, tem muitos TikTok, Instagram e YouTube de dancinha por aí, para você continuar na vida de gado. É isso aí. Michael Anthony, teólogo, especialista em comportamento. E esse é o seu canal cristão de inteligência cognitiva, emocional, espiritual e bíblica. Curte, comente, se inscreva, manda lá no grupo e até a próxima.